diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um cântico novo. Por quê? Porque no meu coração há sempre uma canção, há sempre um cântico novo. No meu coração há uma canção que demonstra a minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. O meu amor é exatamente resultado do amor dele por mim. No meu coração há uma canção que demonstra minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. O meu coração há uma canção que demonstra minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. Formoso és, meu Senhor, formoso és tu, amado meu, tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Formoso és, meu Senhor, formoso és tu, amado meu, tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Formoso és, meu Senhor, formoso és tu, amado meu, tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Formoso és, meu Senhor, formoso és tu, amado meu, tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração.
Louvado seja Deus. Jane, vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade, Pai. Te louvamos aqui, Senhor, demonstrando aqui as letras desses louvores, Pai. Recebe o nosso louvor como gratidão e amor, Senhor. Nos ajuda, Pai, que a pregação de hoje, Senhor, venha falar aos nossos corações, que nós possamos colocarmos em prática, Pai. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar, meus filhos, e vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 16, o salmo que nós lemos no boletim no domingo passado, no culto de domingo passado, Salmo 16. Como nós vimos falando sobre santificação, Deus separa aqueles que serão os seus santos e santifica esses santos para o último dia do Senhor Jesus quando vier. E obviamente Ele guarda esses santos, Ele protege esses santos, porque Ele salvou, foi para isso mesmo, para que encontrem o Senhor Jesus no último dia santificados. Estão lembrados? Hebreu diz isso: sem santidade ninguém verá a Deus. Muito bem, então Salmo 16 diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Muito bem. Esse Salmo de Davi, queridos, ele é catalogado entre os chamados salmos messiânicos. Eu até falei domingo passado, porque, embora Davi esteja falando aqui dele mesmo, ele está se referindo a ele mesmo, o versículo 10 diz assim, ó, pois não deixarás a minha alma na morte. Quem está falando isso é Davi. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Há uma projeção escatológica, há uma projeção aqui para o Senhor Jesus, conforme discernimento dado aos apóstolos, que nós vamos ver aqui no discorrer, que aprenderam com o próprio Senhor Jesus e citaram este salmo nos seus escritos. Pedro, por exemplo, por ocasião da descida do Espírito Santo em seu discurso diante da multidão, cita o versículo 8, que diz assim, o Senhor, tenho-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Pedro, lá no versículo 8, quando desceu o Espírito Santo, Atos 2, 25, ele cita esse versículo 8, dizendo, porque a respeito dele, diz Davi, dele quem? Jesus. Diz Davi, diante de mim envia sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Estão vendo? Pedro cita o versículo 8, lá desse Salmo de Davi, dizendo que Davi estava falando do Senhor. Convém lembrar que Jesus ainda não havia nascido como homem, e Pedro afirma que Davi se referia a Jesus. Então, quando Davi falou como se fosse ele mesmo, não era ele, era uma projeção profética para Jesus. De igual modo, o apóstolo Paulo, dando o seu testemunho em Antioquia, interpreta o versículo 10 aqui, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. É claro que Davi estava falando isso aqui dele, mas isso não é verdade para ele. Isso era uma projeção também para Jesus.
Por quê? Claramente Paulo afirma que Davi se referia a Jesus e não a ele mesmo. Ele diz assim, Paulo: por isso também diz outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, ou morreu, é isso que quer dizer essa palavra adormeceu aqui. Foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Davi virou pó. Corrupção é apodrecimento do corpo, que todo mundo sabe que o enterrado acontece isso com ele. Atos 13, 35 e 36. Então, Paulo claramente afirma que Davi se referia a Jesus e não a ele mesmo, já que Davi morreu e foi enterrado junto com os seus pais. Queridos, nós precisamos conhecer o nosso Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Por que é que eu insisto tanto no ensino aqui nesta igreja? Nós precisamos conhecer o nosso Deus até o limite daquilo que nos é dado conhecer na sua palavra. Às vezes as pessoas perguntam coisa que não está na palavra, ou está na palavra, mas ainda não nos foi revelado. Há vários versículos aqui que eu não sei o que quer dizer isso. Ainda não foi nem a mim, nem a homem nenhum. Então, por que eu penso, pastor, o que quer dizer isso? Eu não sei. Mas tem tanta coisa na Bíblia que eu sei, você não quer aprender, não? Esse versículo aqui não nos foi revelado ainda. Como Deuteronômio 29 diz, as coisas reveladas pertencem a nós. As não reveladas ainda pertencem a Deus. No dia certo nós saberemos. Então, meus filhos, nós precisamos conhecer o nosso Deus. O que não nos foi revelado ainda, nós não podemos saber, no tempo certo saberemos. Mas o que já nos foi revelado não é opcional ficar sem saber. Nós temos que saber, e para saber temos que estudar. Pelo ensino de um pastor, detalhe, foi assim que Deus determinou, está assim na Bíblia. Por isso precisamos nos esforçar para estudar a palavra de Deus, a fim de nos santificar para Deus. É na palavra. O Senhor Jesus orou ao Pai dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17. Todo domingo quase eu digo isso aqui. Não há como ser santificado se não for pelo estudo da palavra. Nós precisamos ser santificados e viver como santos, como um santo de Deus. Ele nos salvou para isso. Domingo passado nós falamos isso. Estudando esse salmo, por exemplo, nós considerando o ensino dos apóstolos, já citamos 2 aqui, nós podemos ver logo nos primeiros versículos algumas características na vida de um santo de Deus, aquele que Deus guarda, aquele que Deus protege. A primeira característica é que um santo, um separado por Deus e para Deus, deposita total confiança no seu Deus. Versículo 1 logo. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Quem é que precisa de refúgio? Quem está em perigo iminente. Uma tempestade de vento que tinha lá no deserto, tempestade de areia, sei lá, um desabamento de pedra daqueles montes. Ele está precisando de um refúgio, ele precisa entrar numa caverna, alguma coisa. Ele está dizendo que o Senhor é o seu refúgio. O Senhor é o seu refúgio. O salmista estava em perigo de morte, com certeza. Ele estava fugindo e precisava de refúgio, de proteção. Portanto, pelo estudo da palavra, diferentemente do que ouvimos em quase todas as pregações, aprendemos aqui que crente, santo do Senhor, passa sim por dificuldade, por tribulações, por perseguições, por doença, por tudo de mundo, neste mundo, aliás. Mas ele sabe que é um protegido de Deus. Ele sabe que Deus está sempre com ele. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a primeira característica de um santo de Deus. Ele sabe que é guardado, que é protegido por Deus, independentemente do que lhe aconteça. Isso não quer dizer que ele não vai pegar uma bala perdida, que ele não vai ser assaltado. Não é disso que a Bíblia trata. Segunda característica de um santo de Deus,
daquele que sabe que é protegido por Deus. O salmista tinha certeza de que o Senhor era tudo de que ele precisava, em todos os momentos, inclusive naqueles momentos de perigo. Versículo 2: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Meu Deus, que coisa linda! Que coisa linda, meus queridos. Deus é suficiente. Eu não preciso do meu Deus e mais algum acréscimo. O salmista Asaf diz a mesma coisa lá no Salmo 73, versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. O profeta Jeremias diz mais ou menos a mesma coisa lá em Lamentações 3:21, diante dos escombros de Jerusalém, a cidade santa, a maravilha do Senhor que ele mesmo destruiu através dos babilônios. Então Jeremias, lá diante dos escombros, diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Era o Senhor, ele sabia disso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Irmãos queridos, o salvo, o separado por Deus e para Deus, aquele que está sendo santificado, sabe que o Senhor é tudo o que ele precisa em qualquer situação. Não se trata apenas de buscar o Senhor e até receber alguma bênção circunstancial. Não é isso que 100% das pessoas procuram nas igrejas. Não é disso que o homem está falando aqui. Ele está falando da presença do Senhor na sua vida, independentemente das circunstâncias. Eu não tenho que receber uma bênção especial de Deus para saber que Deus está comigo. Estou doente, vou orar para o Senhor me curar, Ele me cura. E se Ele não curar? Deus está ou não está com você? Leiam o Salmo 88, para ver o que é um homem que sofre, como ele diz, desde a minha mocidade. Sabia que vinha de Deus. Chega a dizer: Senhor, se eu morrer eu não vou mais te louvar, porque no túmulo não há louvor a ti. Se eu morrer eu não vou mais te adorar. Ele não está pedindo para ficar vivo não, ele está apenas argumentando. Do primeiro ao último versículo, o último versículo ele diz: Senhor, tu afastaste todos de mim, me deixaste como companhia apenas as trevas. Pois é, esse salmo está na Bíblia, Salmo 88. Um santo de Deus dizendo isso. Esse é um homem que sabe quem é Deus. Ele não está atrás de bênção circunstancial. Trata-se da presença de Deus constantemente na sua vida, mesmo na doença, mesmo na tribulação, mesmo na perseguição, como o salmista estava aqui quando escreveu esse salmo. Perseguição de morte. Um santo sabe disso. Ou é para saber. Se não sabe, está complicado. Por que ele não sabe? Porque não estudou. Por que ele não estudou? Porque ele não se interessa por isso. Por que ele não se interessa por isso? Porque ele não é salvo. Eu vivo dizendo para vocês estas coisas. Alguém pode achar que isso é uma violência, o pastor é muito rude. O discipulado tem que ser radical. Como Jesus é radical. A terceira característica, já vimos a primeira, a segunda, a terceira característica de um santo de Deus é o prazer que ele tem na comunhão dos santos. Nós vemos o homem dizendo aqui. Uma das grandes alegrias do crente, depois da salvação em Cristo Jesus, deve ser a comunhão com os santos. Eu falo para vocês aqui, qual é a mulher daqui da igreja que alguma vez já ligou para outra mulher daqui da igreja dizendo: irmã, você está disponível para orar comigo? Qual é o homem daqui da igreja que já ligou para outro homem da igreja dizendo: meu irmão, eu estou atribulado agora aqui com um problema, o irmão está disponível para orar comigo?
prazer de um santo dividir com o outro, inclusive suas alegrias. Irmão querido, eu passei no concurso. Quer orar comigo louvando a Deus? Irmãos, uma das grandes alegrias de um santo de Deus deve ser a comunhão com outros santos. Nós vemos o homem dizendo aqui, cadê? O vento levou. Lembrem aí, irmãos, qual é o versículo? 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Os meus irmãos em Cristo, eu tenho prazer neles. Prestem atenção, irmãos. Mesmo que sejamos diferentes, aliás, necessariamente temos que ser diferentes, senão ninguém ensina nada para ninguém. Se todo mundo fosse igual, ninguém acrescentaria nada a ninguém. Essa história de que eu sou crente lá em casa, eu sou crente sozinho, eu encontrei um presbítero, eu fui presbítero com ele, há 20 anos, sei lá quanto atrás, e perguntei em que igreja ele estava. Ele me disse que não estava em igreja nenhuma, estava em casa, era crente sozinho lá em casa. Disse, meu irmão, está errado essa sua visão. Está errada essa sua visão. Não existe crente sozinho. Desde a igreja primitiva está lá escrito que Deus acrescentava à igreja diariamente os que iam sendo salvos. Igreja é exatamente isso, reunião dos crentes. Não é prédio presbiteriano, não. É reunião dos crentes, é uma igreja. Então, irmãos, eu sou crente, mas não quero conversa com a igreja porque é um bando de hipócritas, é um bando de falsos, é um bando de fofoqueiro. Muito prazer, você será bem aceito porque você também é um. Tais afirmações, obviamente, não podem sair da boca de um santo de Deus, porque um santo de Deus sabe que é um miserável pecador e que precisa da misericórdia de Deus em não lhe atribuir o castigo que ele merece. Sabe que precisa da graça de Deus para receber uma salvação que ele não merece. E todos os outros são iguais a ele. Ou ele é igual a todos os outros. Então, tais afirmações de que eu sou crente lá em casa, eu sou crente na televisão. Eu ainda era jovenzinho quando começou a história do Santa Missa no seu lar. Era pelas rádios. Eu lembro quando começou isso. Santa Missa no seu lar, ou seja, não precisa mais a pessoa ir para a igreja, ele ouvir a missa pelo rádio. Hoje tem a televisão, smartphone, tudo no mundo. Ah, o meu pastor é fulano de tal, da igreja não sei onde, lá em São Paulo. Esse cara sabe que tu existe? Não. Tu conheces ele? Não. Só da televisão. Ele é teu pastor? A pessoa diz que é. Mas como? Como ele é teu pastor, tu não sabes quem é ele, a não ser pela televisão, e ele muito menos sabe quem és tu. Tem que haver um relacionamento pessoal e próximo entre pastor e ovelha. Ou então não é igreja coisa nenhuma. Nem o sujeito é pastor, nem a pessoa é ovelha, coisa nenhuma. É isso que nós aprendemos aqui no versículo 3 que lemos. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. O crente deve ter prazer na companhia dos irmãos, no estudo da palavra, juntamente com os irmãos, fazendo perguntas ao pastor na exposição do estudo. Se não tiver, repito, há alguma coisa errada que precisa ser consertada à luz da palavra de Deus. E a bênção de Deus para esse problema é exatamente o estudo da sua palavra na comunhão dos irmãos. Não há interesse nenhum na comunhão dos irmãos,
não há interesse nenhum em estudar a palavra de Deus. Mas como é que uma pessoa dessa tem a cara de pau de imaginar que é crente, que é um santo que foi santificado por Deus e para Deus? Santo quer dizer separado. Auto-engano do pecado, pensando que é crente. Uma quarta característica, irmãos, do crente é que ele, porque conhece o seu Deus, repudia qualquer objeto de culto, qualquer coisa que se interponha entre ele e Deus, inclusive o seu ego, inclusive o seu egoísmo. Por quê? Porque ele sabe que Deus não tolera a idolatria. Versículo 4. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, inclusive por você mesmo. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. Quantas vezes os seus lábios pronunciam o nome de um ídolo que é o seu ídolo preferido? Eu não tolero não sei o quê, eu não aguento não sei o quê, eu não vou fazer isso, eu quero tal coisa, eu quero estar não sei onde, eu quero ter não sei o quê, eu quero ser não sei quem. Olha o tamanho do seu ídolo que você nem percebe. Como diz Tiago, sequer diz, se Deus quiser. Por isso mesmo, irmãos, João também diz lá na sua primeira carta, versículo 5, 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ele sabia que Deus não tolera isso. Relembrando, o nosso ídolo mais forte, o nosso ídolo, o pior que há, é o que é mais íntimo nosso, nós mesmos. Eu já disse para vocês aqui, na minha pesquisa, no livro que foi escrito em cima disso, um dos pastores que eu entrevistei, eu perguntei, meu irmão, pelo que você mais ora? Ele olhou assim um pouquinho para mim e disse, eu oro para Deus me livrar de mim mesmo. Esse sabe quem ele é. Na continuação do Salmo, irmãos, vemos as bênçãos experimentadas pelo Santo de Deus, ainda aqui nesta vida. O santo tem um coração satisfeito. Versículos 5 e 6. João diz na sua carta também, capítulo, eu acho que é 5, versículo de 15 a 17, que aquele que busca as coisas do mundo não tem Deus. Está escrito na Bíblia. Então o homem diz aqui, o Senhor é a porção da minha herança. Eu não quero bem nenhum, eu quero é o meu Senhor. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Arrimo é apoio. É em ti que eu me apoio. É em ti que eu estou seguro. O Senhor é a minha rocha. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Paulo, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o último dia. É isso que é ser crente, nada menos do que isso. O santo recebe a orientação do Senhor na continuação do Salmo. Versículo 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Até durante a noite. Eu tenho sonhos, dependendo de como seja esse sonho. Sonho é o que foi introduzido na sua mente de alguma forma e ele vem no sonho. O que é que está sendo introduzido no seu cérebro, no seu dia a dia? Isso vai aparecer em sonho. Quem é que está controlando esses seus sonhos? O homem de Deus diz que quem controla é Deus. Até de noite ele me aconselha. A nossa cabeça, irmãos, está aquilo que a gente vivencia. Eu já saí do Banco do Brasil há mais de 20 anos, vocês sabem disso, e até hoje eu sonho com o banco. Até hoje eu sonho trabalhando lá no banco,
azucrinação o tempo todo de clientes cheios de problemas, tudo lá para eu resolver e tudo. Até hoje eu sonho. E acordo super chateado. Digo, não é possível, eu vou pedir o meu salário lá, que esse negócio eu continuo trabalhando lá. Alberto deve ter esse tipo de coisa também. Pois é, irmãos, então, o que é que preenche você durante todos os dias? É isso que você vai sonhar, digamos assim. Tem revelação extraordinária nenhum em sonho. Não pode ter? Pode, mas não é regra. Não é regra. O santo recebe a orientação do Senhor, e o salmista sabia disso. No Salmo 9, versículo 10, ele diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Lá no Salmo 25:5, o homem diz de novo: guarda-me na tua verdade, aliás, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Na sequência do Salmo 16 que nós lemos aqui, nós lemos até o 7 e o 8, até o 6 e o 7, aliás, o homem de Deus diz assim, nós podemos ver que o santo sente segurança e proteção, o 8. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. A gente não sabe o que quer dizer isso. Mas na guerra lá, o soldado que estivesse à minha direita, repare que o soldado que está à minha direita está com o escudo na mão esquerda. Então esse escudo que está na mão esquerda do soldado que está à minha direita é que me protege. Ele tem a espada dele para lutar, e esse escudo dele aqui está protegendo não somente ele, como o outro colega dele aqui também que está do lado dele. É por isso que ele fala isso aqui. A gente lê isso aqui e não entende. Porque não faz parte da nossa cultura saber disso. Então, observe o que o homem diz aqui. Alegra-se o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Esse homem diz lá no céu, eu acho que é no Salmo 8, não estou lembrado agora, no Salmo 4. Perseguido de morte, no deserto, ele diz, me deito e logo durmo, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Isso é que é saber quem é Deus. Isso é que é confiar no seu Deus. Ele é o arrimo da minha sorte. O santo sente segurança e proteção no Senhor. Lembra do Salmo 64? Deus é o nosso refúgio. Quem precisa de refúgio? Quem está em perigo. Fortaleza. Quem precisa de fortaleza? Quem pode estar sendo atacado. Fortaleza de Santa Catarina ali, era para receber os ataques de navios que vinham. Fortaleza de Santo Agostinho, em Recife. Fortaleza dos Três Reis Magos em Natal. É isso. Quem precisa de fortaleza? Quem está sendo atacado? O Senhor é o nosso refúgio. Está em perigo? Eu preciso de um refúgio. Nossa fortaleza está sendo atacado. O Senhor nos guarda. Bem presente nas tribulações. Salmo 46, versículo 1. É isso, o crente sabe disso. Eu não estou orando para Deus me livrar de alguma coisa circunstancial, não. Ele está sempre comigo. Por fim, o salmista nos mostra quais são as perspectivas desse santo, deste separado por Deus para a vida eterna. Ele está falando aqui da coisa presente, ele estava sendo perseguido de morte, mas aqui ele começa a falar: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Como eu já disse, esse é um versículo que é uma projeção para Jesus, e o apóstolo diz isso, nós lemos aqui. Tu me farás ver os caminhos da vida. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo diz isso em Gálatas. Eu sei para onde vou. Eu sei quem é o meu Deus. Eu digo para vocês aqui sempre, eu sei que tem gente que não acredita. Eu não tenho qualquer rejeição à morte. Nem a minha, nem a de ninguém. Eu sei o que é a morte.
Eu sei o que é a vida, eu sei o que é a vida eterna, eu sei o que é a morte eterna. Eu sei quem é Deus, eu sei quem é o diabo, eu sei quem é o mundo que jaz no maligno, eu sei quem é o homem pecador. A Bíblia não me ensina tudo isso? O santo com certeza será preservado da morte, ele sabe disso, versículos 9 e 10. Tu me farás ver, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude da alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Quem é que está à destra de Deus? Jesus. Está sentado à destra de Deus e intercede por nós, Romanos 8:34. Delícias perpetuamente na presença de Deus. O santo de Deus tem certeza disso, meus filhos. O Senhor Jesus garante isso. João 11:25, caso lá do enterro de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por que os crentes têm medo da morte? Tem coisa complicada na vida desses crentes. Jesus não disse isso. O santo tem certeza da vida eterna. Versículo 11 do homem aqui. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há delícias, há plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. Não é aqui dessa vidinha que termina com 80, 100 anos no máximo. Perpetuamente. O Senhor Jesus também garante isso. João 6:40. De fato, palavra do Senhor Jesus. A vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho do Homem nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu creio nisso ou não? Não. Por isso tenho tanto medo de morrer. Está complicada a sua vida. Portanto, irmãos, precisamos crescer no conhecimento do Senhor, para saber que Ele está conosco todos os dias, para nos santificar para Ele mesmo. E para isso Ele nos protege do mal. Que mal? Aquele mal da oração de Jesus lá. Não nos deixe cair em tentação, mas, conjunção coordenativa, adversativa, o que está antes é o contrário do que será dito depois. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que mal? A tentação, que ele acabou de falar. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que seja a tentação ou o tentador. Ele não está pedindo para Jesus me livrar de eu pegar um tiro perdido, um assalto de tomar meu celular, não é isso. Ele está falando de tentação, de pecado. É esse o ensino do Senhor Jesus? Pois é. É para isso que Ele nos protege do mal. Entendido esse mal como o maligno e as suas tentações, como as nossas fraquezas da carne. Eu quero isso, eu quero estar onde não é para eu estar, eu quero ser quem eu não tenho que ser, eu quero ter o que eu não tenho que ter. Egolatria. Idolatria do eu. Fraquezas da carne porque somos pecadores. É disso que nós oramos. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O santo de Deus, que está sendo santificado por Deus e para Deus, sabe disso. E Deus faz isso a fim de que andemos em santidade de vida crescente, até que Ele mesmo, pelo seu Espírito Santo, nos transforme à semelhança do seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. 28, todas as coisas cooperam. Eu digo toda a pregação quase isso. Todas as coisas, que todas as coisas? Todas as coisas, inclusive e principalmente tribulações, como nós vemos aqui no Salmo. Concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo pastor para aí, esse versículo é lindo para todo mundo vir e fazer uma pregação bonita. Mas qual é o propósito? Está no versículo seguinte. Aos que de antemão chamou, predestimou, chamou, santificou, para que sejam feitos conformes à imagem de Cristo, para que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Eu não vejo os pastores dizerem qual é o propósito.
Só diz que tudo é a nosso favor. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. De que bem o homem de Deus está falando? Da salvação. Ele não está falando do seu bem físico aqui, não. Nem isso eu nunca ouvi um pastor dizer. Nosso Senhor Jesus, nós estamos caminhando para ser iguais a Ele. Para quê? Para que desde agora, esse processo de santificação, desde agora até o dia em que Ele nos vier buscar para a eternidade do Pai, nós vivamos desde agora para louvor da glória do nosso Deus, que nos escolheu na eternidade, nos chamou no tempo oportuno pela pregação do Evangelho, nos justificou pela justiça do justo Jesus na cruz do Calvário e levou nossos pecados sobre ele, e nos mandou o Espírito Santo para nos santificar, para que sejamos iguais a Ele no dia do nosso encontro maravilhoso. Louvado seja o nosso Deus. Amém.